Só use marrom se quiser parecer pobre, feia ou burra. Eu sou Cássia Arena e como alguém que vive para produzir moda, fazer roupas e servir as pessoas em relação à moda, eu não poderia deixar de te contar sobre fatos psicológicos que, se não te fizerem parar de usar marrom, vão fazer você refletir muito sobre isso. Negar as coisas que eu vou te apresentar nesse vídeo significa negar anos de estudos de cientistas, de psicanalistas e negar um conhecimento que está profundamente enraizado no imaginário coletivo. E só o tolo nega o conhecimento. Eva Heller mostrou no seu livro A Psicologia das Cores, esse livro aqui, que apenas 1% das pessoas que fizeram parte da sua pesquisa, incluindo homens e mulheres, descreveram o marrom como sendo a sua cor preferida. E dentre todas as cores, marrom é a cor que mais é tida como a menos apreciada. Mas por que é que isso acontece? Em primeiro lugar, o marrom está associado ao feio e ao desagradável, porque é indissociável a relação que a gente faz dessa cor com a sujeira e com os excrementos. O apodrecimento gera a cor marrom, por isso ela é, em sentido real e simbólico, a cor da decomposição e do intragável. Está associada a tudo que está perdendo a força, a energia vital, que está murchando. Tudo que está definhando, nós associamos involuntariamente a essa cor. Vou dar um exemplo bem prático que você vai entender. Pense em uma banana. A banana, ela nasce no seu estado inicial verde, vai crescendo, evoluindo até atingir o seu ápice na cor amarela. Tem algumas variações que tem outras cores. Por exemplo, tem uma banana que é rosa, salvo engano. Mas funciona da mesma forma. Ela atinge o seu ápice nessa cor, que em geral é amarelo, e a partir daí ela vai definhando e ficando cada vez mais e mais marrom até apodrecer de fato. Não é só isso. Se nós pararmos para pensar no exemplo de uma madeira, se a gente pega essa madeira e deixa ela sujeita às intempéries, a gente não guarda ela, não preserva ela e abriga dentro de casa, a gente simplesmente pega essa madeira e deixa ao léu. Nós iremos ver esse processo acontecendo, de ela passar desse tom mais claro até chegar em tons mais escuros de marrom. Por isso está associado ao envelhecimento. Pense em um perfume. Muito bom, por sinal. Os entusiastas do assunto perfumaria sabem que quando a gente tem uma fragrância que em sua composição tem baunilha, essa fragrância chega para a gente, nós consumidores, em uma tonalidade mais clara. E ao passar do tempo ela vai ficando mais e mais escura, mais e mais marrom, devido a ter a baunilha na sua composição. Então é mais um exemplo para que a gente entenda essa relação entre escurecimento com o passar do tempo, o envelhecimento das coisas. Fazendo um parênteses bem importante aqui, eu já havia lido esse livro há uns anos e sempre que eu preciso falar sobre o assunto, me inteirar sobre o assunto cores, psicologia das cores, eu volto a lê-lo. E eu vi essa necessidade porque ultimamente nós temos sido com a tendência do marrom em excesso. Aqui próximo à minha casa tem uma loja de roupas. E só tem roupa marrom. Seja nas vitrines das lojas, nas redes sociais, as influenciadoras falando, principalmente eu vejo nos apps de vídeos curtos. Isso está muito em voga agora, muito por conta da questão da cor lançada pela Pantone, que é o Mocha Mousse, nada mais é do que um tom de marrom. Então, devido a essa ascensão dessa cor, eu vi a necessidade de trazer esse conteúdo. Não
vim aqui falar para vocês em um tom incisivo, não use. Embora que eu meio que não consigo entender assim o porquê de alguém escolher uma cor que lhe associa a aspectos tão negativos, mas cada um é cada um. A questão principal é você saber o que essa cor transmite e a partir daí você decidir se vai ou não utilizar, porque a maioria das pessoas não sabem, elas simplesmente seguem tendência porque ouviram determinada pessoa falar que está na moda e que deve ser usado e não conseguem pensar de outra forma, a não ser sendo influenciada por alguém a usar determinada coisa. A pesquisa mostra que o marrom está intrinsecamente ligado à burrice. Sabe esses temas que a gente fala quando nós associamos cor a sentimentos? Por exemplo, eu estou roxa de raiva ou eu estou verde de fome. Bem, tem exatamente uma expressão com esse mesmo teor em alemão. É a expressão Du bist ganz schön braun. Braun. Eu já cheguei a fazer um nível básico de alemão, o primeiro deles, mas eu não tinha decorado não. Eu anotei aqui nas minhas observações para ler para vocês. Então é exatamente isso. Du bist ganz schön braun, que significa em tradução literal, dizendo que uma pessoa é marrom da cabeça aos pés. Essa expressão é empregada para descrever alguém que é indubitavelmente lá na Alemanha eles devem usar essa expressão, como aqui a gente utiliza outras, como estou verde de fome. Falando em relação à sofisticação dessa cor, é um ponto importante para a gente analisar, porque hoje em dia, com a globalização, com a massificação das redes sociais, a gente vê aquela celebridade que a gente admira posar em tapetes vermelhos usando diversas cores, dentre elas o marrom. E faz a gente pensar, é uma cor bem chique. Mas, para além do que está na moda agora, baseado nesse contexto histórico, psicológico, a gente tem que o marrom, ele não é utilizado, ele não é tido como uma cor chique. É tido como, por exemplo, no caso da realeza, a realeza não usa o marrom em recepções oficiais, porque no contexto informal as pessoas usam sim. É claro que em se tratando de realeza existe um código de conduta e de vestimenta que é bem rígido, mas em um contexto informal a gente observa sim, há fotos da princesa Kate trajando marrom, algumas fotos dela usando em peças de sobreposição, casaco, blazers. Então, há sim o uso no contexto informal, porque nas recepções formais não é usual. E bancos tradicionais ingleses privados proíbem que seus funcionários usem trajes marrons, tanto a roupa quanto o sapato, por considerarem uma cor vulgar e sem sofisticação. Esse contexto não é em relação ao contexto sexual, que é vulgar de baixa qualidade, massificado, de plebe, que o povão usa nesse sentido. Marrom é a cor da pobreza, na Idade Média era considerada a cor mais feia e o contexto de marrom ele é bastante amplo até. E lá na Idade Média a gente sabe que não existiam tantas cores, tanta gama de cores quanto existe hoje, porque o advento das cores veio também com o advento da tecnologia. A partir daí é que foi possível sintetizar as cores em laboratório para produzir em grande escala e reduzir os custos. E a roupa dos escravos, camponeses, servos, mendigos era na cor cru. Na cor não, porque é justamente a ausência de cor. Na verdade era uma indumentária muito simples, basicamente composta de fibras de origem animal, como a lã, restos de lã, porque a lã mesmo era das pessoas mais abastadas, então restos de lã com fibras de origem vegetal, cânhamo, linho, que era fiado e posto para as pessoas vestirem.
Pelo fato de não haver a coloração, ela já tinha um tom de marrom claro que puxava mais para o bege, enquanto que as cores vivas, as cores vibrantes ficavam para as pessoas ricas, os senhores feudais, os clérigos. Isso era tão levado a sério que, para além de uma questão de disponibilidade de matéria-prima, era também uma questão de diferenciação entre as classes sociais, uma vez que existiam até leis que proibiam pessoas pobres de usarem determinadas cores, sob inclusive pena de... Existe também um outro exemplo conhecido de uso de marrom para representar a pobreza, como vestimenta dos monges cristãos que fazem votos de pobreza, por eles viverem em comunhão, solidariedade, ajudando os mais carentes e os menos abastados. Não era nada coerente que se utilizassem vestes luxuosas, ou seja, vestes em cores vibrantes. Era mais coerente que eles se vestissem com modéstia e com roupas mais simples, logo, roupas marrom. Como é que o marrom se inseriu no contexto da moda? No período do pós-Segunda Grande Guerra, as pessoas passaram a desenvolver um estilo de vida bem peculiar. O contexto é que essas pessoas viviam trabalhando, seja em casa ou seja nas fábricas. E quando começou-se a ser valorizado as pessoas de pele bronzeada, é porque isso significava um estilo de vida que era desejado pelas pessoas. Aquela pessoa que tinha um lifestyle de alguém que podia trabalhar, mas que ela podia também ir tirar férias em locais de sol. Uma pessoa de posses, abastada, com um estilo de vida mais liberto, mais esportivo. E isso se traduzia no brilho da sua pele, no bronze que a sua pele tinha. Então as pessoas passaram a valorizar essa característica e com a valorização veio a aceitação do marrom como uma cor que realçava a pele bronzeada. Uma outra abordagem, que é um ponto de vista meu que eu trago para esse vídeo, é em relação ao relativismo estético das coisas, que diz que tudo fica bom para todo mundo, quando na verdade não é. Isso é muito impulsionado pela pseudo-necessidade que a indústria da moda gera na gente, de sempre despertar desejo e vontade de ter, possuir, e aí ela amplia o leque de cores, mas não só de cores, texturas, formas, shapes. Se é um leque muito vasto de elementos que você pode adquirir, você não vai se contentar com os básicos. Então, se o marrom antes não fazia parte da moda e agora ele passa a ser, é mais uma oportunidade do mercado da moda vender e continuar existindo. E agora só cabe a gente pensar, será realmente que de uma hora para outra as pessoas acordaram, começaram a idolatrar o marrom e ele perdeu toda essa carga negativa que o acompanha? Com certeza isso não aconteceu. O que acontece é que há hoje e haverá sempre mais uma reinvenção do mercado e a necessidade de gerar sempre desejo, desejo, desejo. E nessa necessidade muitas pessoas não sabem a simbologia e a mensagem que carrega aquilo que elas usam. As pessoas não respeitam o seu estilo visual. É claro que muitas vão usar porque gostam e porque não estão nem aí para o que isso significa. O que leva a consequências muito ruins, que vão além de passar uma imagem daquilo que ela não quer, daquilo que ela não tem o conhecimento que está comunicando, mas vai para uma questão de financeira, por exemplo, onde essa pessoa ela gasta as suas finanças para acompanhar o mercado que a cada semana tem novidades, a cada semana tem tendências que não duram nem 2 meses. Isso acaba prejudicando muito as pessoas. Agora me conte nos comentários se você vai continuar usando marrom, se você já usava, se você não usava e vai continuar não usando. Eu confesso que eu odeio marrom. Eu não me lembro de verdade de nenhuma roupa marrom que eu tenha comprado. Não é uma cor de roupa que eu produza roupas para mim,
Mas se, é claro, chegar alguém ao meu ateliê com a ideia de querer fazer uma roupa nessa cor, eu não posso me opor, eu posso dar a ela algum direcionamento, mostrar algumas outras opções, mas a palavra final é sempre da cliente. Curta, comente, se inscreva, ative as notificações e lembre-se, a beleza importa.